Olá, queridos, graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que o Senhor te abençoe, que te guarde, que te livre de todo mal, que manifeste toda a sua presença, toda a sua vontade na sua vida, que te dê muitos motivos para você sorrir, para você ter uma alegria assim completa que só Ele pode te dar, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Ana Lúcia Petri, do Instituto Único Caminho, que é uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E o intuito da gente vir aqui é aprendermos um pouco mais acerca da palavra de Deus. Então, se você clicou nesse vídeo, fica comigo até o final, porque Deus deseja nos ensinar algumas coisas nesse dia, em nome de Jesus. O assunto que eu quero falar com vocês hoje é a respeito das últimas palavras de Jesus. Nós sabemos, a Bíblia diz que ele foi crucificado à hora terceira, ou seja, às 9 horas da manhã, e que ele morreu à hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Então, durante 6 horas, ele ficou ali pendurado naquela cruz. E nesse tempo, ele falou algumas coisas que eu creio que aquilo que ele disse é muito relevante para mim e para a tua vida, sabe? Por 7 vezes ele falou. E o que ele disse? Quais foram as suas últimas palavras? Eu creio que você concorda comigo que as últimas palavras de alguém que está à beira da morte são as palavras mais importantes que essa pessoa deseja dizer. Então eu quero compartilhar com você as últimas palavras de Jesus na cruz, porque eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias e que Jesus está voltando, muito breve ele voltará. E essas palavras, elas trazem ensinamentos poderosos para as nossas vidas, para que nós possamos vivê-los e assim estarmos preparados todos os dias, sabe? Todos os dias, nós não sabemos o dia e nem a hora, mas nós devemos estar preparados. Estar preparado hoje, como se hoje Jesus fosse voltar. Então vamos lá, as palavras de Jesus na cruz. Em Lucas 23, 34, ele disse o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ali na cruz ele liberou uma palavra de perdão. Sabe, eu fico pensando e meditando na dificuldade que foram essas últimas horas de Jesus. O quão difícil foi esse sacrifício. Foi um sacrifício voluntário. Para ser sacrifício precisa ser voluntário, não é mesmo? Após a última ceia, querido, um dos seus melhores amigos, um dos seus 12 o traiu, outro o negou e tantos outros o abandonaram. Ele foi preso, humilhado, chicoteado, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça e bateram na sua cabeça com vara-paus. Sabe, ele teve que carregar a sua cruz até o Gólgota, onde ele foi crucificado. E agora ele estava lá, crucificado, em nosso favor, em favor de quem o traiu, em favor de quem o negou, em favor de quem o abandonou, em favor de todos aqueles que o crucificavam, em favor de toda aquela multidão que gritava, sabe? E ali ele estava e ainda começavam a zombar dele, a escarnecer dele, e dizia: salvaste a tantos, agora salva-te a ti mesmo, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Mas Jesus sabia que não era ele que precisava de ajuda, mas quem precisava de ajuda éramos nós. Era aquele povo, era aquela multidão que zombava dele. E então, ao invés de liberar uma palavra de um decreto sobre aquele povo, ele liberou uma palavra de perdão. E ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pregou o perdão a sua vida toda e agora no final da sua vida ele vai clamar o perdão sobre a vida daqueles que o crucificavam. O sacrifício de Jesus, querido, foi para que eu e você fôssemos perdoados. E na cruz ele liberou uma palavra de perdão sobre a minha e a sua vida. Então nós precisamos viver isso. E precisamos também aprender a perdoar aqueles que muitas vezes nem sabem,
mas estão nos machucando, estão nos maltratando, estão nos traindo, estão nos negando, não é verdade? Então a primeira palavra que Deus trouxe a nós foi uma palavra de perdão. A segunda palavra diz: ele foi crucificado entre dois malfeitores, e de cada um deles havia um ladrão. E esses ladrões, eles conversavam. Um deles blasfemava contra Jesus como o povo lá embaixo. Tu não és o Cristo? Salva-te e salva a nós também. Mas o outro o repreendeu. Olha, ele não fez nada para estar aqui. Nós merecemos estar aqui, mas ele não fez nada. Então ele olha para Jesus e diz assim: Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Então, mesmo nessa situação, crucificado, maltratado, morrendo, Jesus libera uma palavra de salvação. E, na verdade, foi através desse sacrifício de cruz que ele trouxe salvação para mim e salvação para você. Então, a segunda palavra que Deus liberou sobre a minha e a sua vida, nos seus últimos momentos, nas suas últimas horas, antes dele render o Espírito e entregar ao Pai, foi uma palavra de salvação. A salvação disponível para mim e para você. Aleluia. Terceira palavra que ele trouxe, em João 19, 25 a 27, diz o seguinte: Jesus, vendo ali a sua mãe ao lado do discípulo a quem ele amava, disse: Mulher, eis aí o teu filho. E olhando ao discípulo, disse: Filho, eis aí a tua mãe. Aí o Senhor Jesus estava ensinando para mim e para você o que ele espera de cada um de nós: amor, cuidado, que nós amemos uns aos outros e que nós cuidemos uns aos outros. É interessante sabermos que Jesus ele sabia de todas as coisas. A palavra vai dizer o que aconteceria com muitos discípulos. Tiago, por exemplo, foi morto à espada nas mãos de Herodes. Tomé foi morto por uma flecha. Livros seculares mostram como cada um daqueles discípulos morreram. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. João não. João, ainda que tentassem matá-lo, não morreu, a não ser quando o Senhor permitiu. E a ele, Deus trouxe a revelação do Apocalipse, dos últimos dias, as últimas coisas que sucederiam. E eu não creio, a palavra diz que Deus ele não faz acepção de pessoas. Então eu não acredito que Jesus amava a João mais do que os outros, mas eu acredito sim que João amava Jesus mais do que os outros. Então, ele não entregaria a sua mãe aos cuidados dos seus irmãos, porque a palavra vai dizer que os seus irmãos não criam nele. Ele entregou a sua mãe ao seu discípulo que mais o amava. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? A necessidade de nós amarmos uns aos outros e de nós cuidarmos uns aos outros, de nós vivermos em união, de nós termos um relacionamento familiar. Afinal de contas, nós temos uma família. Essa é uma palavra de restauração familiar. Deus deseja restaurar as famílias. A família é importante. E a igreja é a família de Deus. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Então essa é uma palavra de relacionamento, de restauração de relacionamentos. Nas últimas palavras de Jesus na cruz está incluso cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros. Relacionamentos, queridos. Nós todos fomos salvos por Jesus na cruz. E nós todos temos salvação disponível a nós. Temos perdão disponível a nós. E nós devemos ter unidade, ter comunhão. Nós devemos entender o que o Senhor Jesus está dizendo para nós, liberando sobre nós uma palavra de amor, de cuidado, de restauração de relacionamentos, de restauração familiar. Outra coisa que Jesus disse, a Bíblia diz que na hora sexta até a hora nona, ou seja, do meio-dia até as 3 horas da tarde, o céu se escureceu, as trevas cobriram a terra. Satanás e todos os demônios começaram a se amontoar para ver o Filho de Deus crucificado.
Eram horas de densas trevas. E sabe por que houve escuridão? Porque todos os pecados de toda a humanidade, os meus e os teus e de toda a humanidade, foram colocados sobre Jesus. Ali ele se sentiu como um pecador. Ali ele sentiu toda a angústia, toda a dor, toda a culpa, todo o sofrimento, sabe? A separação, o pecado separa a gente de Deus. E em Mateus 27:46, ele vai dizer as seguintes palavras: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Sim, Deus teve que abandonar Jesus, o seu único filho, o seu unigênito, por causa dos nossos pecados, para que nós fôssemos aceitos através desse sacrifício e através de Jesus. Recebendo Jesus, recebêssemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então, a quarta palavra que Jesus liberou na cruz foi uma palavra de aceitação. Deus virou o rosto para o seu único filho, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Ali ele se fez pecado no nosso lugar, se fez pecador no nosso lugar. E hoje nós somos aceitos em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Em João 19:28, nós vemos a próxima palavra. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, disse: tenho sede. Aquele que veio para matar a sede das pessoas. Aquele que disse à samaritana: olha, se você soubesse quem é que fala com você, se você conhecesse o dom de Deus, você mesmo me pediria água e eu te daria da água da vida. E aí então ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Na festa da Páscoa ele vai dizer isso. Agora ele declara que ele mesmo tinha sede. Então ele estava se derramando ali, derramando o seu sangue naquela cruz. Ele estava fraco, ele estava desidratado, ele teve sede. O que deram para ele beber? Vinagre ao invés de água. Mas o que me fala a respeito de sede, querido? Um desejo ardente por nos salvar, por nos comprar. A Bíblia diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Então ele fez isso porque ele se deu. Ninguém poderia tirar a sua vida. A sede dele, maior do que sede de água, era a sede por nos salvar e nos resgatar. Então, uma das últimas palavras de Jesus sobre mim e sobre você é essa sede por nos salvar, por nos libertar do pecado. Aleluia. A sexta palavra, depois que ele tomou o vinagre, nós lemos em João 19:30, Jesus disse: está consumado. E inclinando então a cabeça, ele rendeu o espírito. A vida de Jesus, ela teve um propósito. Embora ele tenha feito muitos sinais, transformado água em vinho, andado sobre as águas, multiplicado pães e peixes, curado enfermos, ressuscitado mortos, feito muitos sinais, prodígios e maravilhas que somente Deus poderia fazer, a sua vinda aqui nessa terra, a sua encarnação, ele tomou um corpo para si e o propósito dele era ir até uma cruz e morrer, querido. O maior milagre foi esse. Aquele que nunca pecou, morreu. O salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Ninguém poderia tirar a vida de Jesus porque ele nunca pecou, ele só morreu porque ele se deu, querido. E o que ele está dizendo ali é: está consumado. Eu não revoguei a lei, eu cumpri toda a lei. Como homem, eu fui tentado em todas as coisas, mas eu nunca pequei. Então eu posso morrer, eu posso dar a minha vida em resgate de muitos, em resgate de todos aqueles que o Senhor me der, todos aqueles que aceitarem o meu sacrifício serão salvos. Então eu cumpri a obra que o meu Pai me deu para cumprir. Está consumado. Tudo o que eu precisava fazer eu fiz. Está pronto. Eu concluí a obra que o Pai me deu. Então a sexta palavra é uma palavra de cumprimento, de propósito. E o propósito, querido, era me alcançar, era te alcançar, era nos comprar de volta para Deus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Nós somos de Deus e foi pago um alto preço numa cruz para nos comprar de volta para ele. A última palavra
Em Lucas 23, 46 foi: Então clamou Jesus em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Jesus tinha que cruzar a barreira da morte para nos dar uma palavra de esperança, a palavra da ressurreição. O que ele estava dizendo? Ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou a minha vida. Antes ele havia dito: Deus meu, por que me desamparaste? Era necessário que o Pai, como Deus, o desamparaste para que agora o recebesse. Então ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele sabia que o Pai o estava esperando e que toda a palavra do Pai iria se cumprir. Ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Então ele disse: Pai, eu entrego a minha vida a ti, porque só eu tenho autoridade para tirar a minha vida e depois para tomá-la de volta. Eu vim para fazer a tua vontade, ó Pai, então eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Então, meus amados, o que Jesus fez na cruz do Calvário foi por nós. Nós não podemos mais viver do mesmo jeito. Nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. E a cruz, ela não é ortopédica, ela não se amolda a nós. Jesus não morreu para ser mártir, para ser admirado, mas ele morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, para que nós tivéssemos a provisão da cruz, para que nós fôssemos perdoados, salvos, libertos, restaurados. Ele foi o nosso substituto, mas agora nós precisamos tomar a nossa cruz, morrer para a nossa velha vida, para entrar no reino dos céus. Sabe, sem nascer de novo, ninguém vai herdar o reino dos céus. Paulo dizia em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado juntamente com Cristo e agora vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Essa é a palavra que eu quero deixar para a sua vida e para o seu coração. As últimas palavras de Jesus para a sua vida são as mais relevantes nesse tempo em que o nosso Rei está prestes a voltar. Nós precisamos viver essa palavra. Precisamos cumprir essa palavra, precisamos cumprir o propósito de Deus através das nossas vidas. Que assim seja em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, meu querido, em nome de Jesus. Se essa palavra foi relevante para você, compartilha aí, se inscreve no canal, comenta, curta. Em nome de Jesus, nos ajude a tornar esse canal relevante. Canais que pregam a verdade da palavra de Deus precisam ser relevantes nesse tempo. Você não concorda comigo? Amém, querido? Amo sua vida, sou grata a Deus pela sua vida. Um beijo no seu coração, ó, bem grandão. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.